Queremos saber agora de Fernando Molica. Molica, como é que você avalia aí a posição do Dória sobre essa privatização, essa possibilidade de privatização da Petrobras? Olha, para mim o mais importante de tudo é que as posições sejam colocadas, né? Porque com essa história de pesquisa qualitativa, né, de uns anos para cá, de umas eleições para cá, vem aquele negócio, o que o eleitor quer? Então os candidatos passaram a falar, a eleição passada foi um caso à parte, mas muitas vezes os candidatos falavam basicamente aquilo que as pesquisas diziam para que eles falassem. Lembro que teve uma eleição, até o Lula, o Serra, o Garotinho e o Ciro Gomes, acho que eu acertei. Os quatro falavam basicamente a mesma coisa, um programa ali, numa linha social-democrata, de centro-esquerda, se você misturasse os programas, daria a mesma coisa. Então é importante que as pessoas falem. Em 2006, o Alckmin, que agora está sendo aí sondado, né, para ser o vice do Lula, ele deu umas declarações que poderiam dar a ideia de ser favorável à privatização da Petrobras. Foi um escândalo, houve uma reação muito ruim, ele botou um boné do Banco do Brasil, posou com uma jaqueta cheia de marca de estatais. Enfim, que bom que os candidatos se definam. Essa é a boa discussão para a eleição brasileira. Eleição de propostas. O que você quer fazer com o Brasil? O que é melhor para o Brasil? Esse viés ou aquele viés? Então, vamos lá. Então, o Dória já disse que é favorável à privatização. O Moro também já disse que é favorável à privatização da Petrobras. O Bolsonaro varia. Ele está irritado com a Petrobras por causa dessa história do aumento de combustíveis. É como se a privatização tivesse o condão de fazer baixar preços de combustíveis que são relacionados ao mercado internacional. Então, Bolsonaro, apesar de 3 anos e pouquinho de governo, não ter tomado nenhuma atitude nesse sentido, disse, mais recentemente, que é favorável à privatização da Petrobras. Vamos ver. O Lula e o Ciro dizem que são contra. O Ciro já disse que se privatizar a Petrobras, ele pega de volta. Então, esse é o primeiro ponto. Né, que é bom que as pessoas coloquem as suas expectativas e haverá argumentos favoráveis aí dos dois lados. Agora, ontem o Dória falou em monopólio. Não existe monopólio da Petrobras, existe um monopólio na prática no refino, mas que ele não é garantido, ele não é assegurado por lei esse monopólio. Né? Falei há pouco, isso aí depende. A Petrobras quer vender refinaria, já vendeu 2, quer vender mais. Tem uma discussão de equilíbrio de mercado que assusta as empresas, muitas empresas estrangeiras, mas é uma discussão que está colocada, que é importante se tenha, é importante, não dá para atrelar essa questão do preço dos combustíveis, até porque ontem mesmo o jornal da CNN mostrou que o preço dos combustíveis no Brasil está abaixo do mercado internacional. Toda essa pressão, Petrobras, governo, acaba funcionando um pouquinho. Então, uma empresa privada vai colocar no padrão internacional, até porque a empresa privada tem o direito, mais que isso, tem a obrigação de gerar lucro. Então isso não dá para ter essa ilusão, a culpa do combustível está alta porque a Petrobras é estatal. Se for privatizada, isso vai resolver. Não é assim. Pode ser que médio, longo prazo, com mais refinarias internas, pode ser que isso pode ser. Aí é uma tentativa, é uma possibilidade concreta, não pode ser descartado isso. Só não dá para fazer mágica, não dá para pensar em mágica. De uma hora para outra, isso vai resolver aquilo e vai resolver isso. Outra coisa, tem a questão do compromisso com o investimento. A gente tem o pré-sal, a Petrobras foi pioneira nisso, na exploração de águas profundas de petróleo. Foi uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil por brasileiros, claro, colaboração internacional, mas basicamente por brasileiros, como um projeto de governo. Empresas internacionais fariam isso, colocariam esse dinheiro todo. É uma discussão, isso pode estar no modelo de uma eventual privatização, ainda que nem sempre empresas que comprem estatais cumpram aquilo que elas prometeram. A gente vê isso nas estradas. A Rio Petrópolis, aqui no Rio, um trecho da Rio Belo Horizonte, está lá, paradona lá, já era para ter sido duplicado há um tempão e está tudo parado. Pedágio alto para burro, pedágio bem alto e é caro o valor, bem alto, e até agora as obras de duplicação estão lá empacadas há um tempão. Então isso também não quer dizer eficiência. É mais eficiente a privada? Pergunta lá para o pessoal de Mariana, pessoal de Brumadinho, se a Vale foi mais eficiente depois de privatizada.
né? Aqueles acidentes, um por uma empresa que era controlada pela Vale, o outro pela própria Vale, aquele mar de lama. Então, isso depois de privatizada. Então, não tem verdades absolutas. Há, sim, possibilidades de conduções políticas. Então, esse é o ponto. Agora, ressalto. Que bom que estamos discutindo isso de uma maneira razoavelmente adulta. Ontem também no Jornal da CNN, a Helena Landau, que vai ser a coordenadora econômica da Simone Tebet, também defendeu a privatização. Você. Molica, me disseram aqui que dá tempo de mais uma pergunta, então vamos lá. Durante a entrevista, o pré-candidato do PSDB também defendeu o diálogo entre os candidatos da terceira via, disse que não há razão para desespero. Quero saber de você, o Tempo é realmente um aliado desses candidatos, Molica? É o que ele conta, né? O Dória está muito mal nas pesquisas, abaixo de 5 pontos. Então, o que ele procurou dizer foi isso, olha, isso aqui é um tempo, o tempo é diferente, deu exemplo de 2016, que ele estava muito mal e acabou sendo eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno, mas eram condições políticas diferentes, né? Hoje a gente tem duas candidaturas muito bem consolidadas, né? A do ex-presidente Lula e a do presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma tentativa de se criar a terceira via. Vai se conseguir? Ele alega com isso. Ele aponta que ainda tem tempo, né, que há tempo suficiente. Até quando foi perguntado sobre Simone Tebet, ele disse que ele poderia até abrir mão da cabeça de chapa, mas isso vai depender da conjuntura política, falou em julho, agosto. É uma tentativa dele, é claro, a briga está começando. É uma situação desconfortável? É sim uma situação desconfortável que os dois candidatos... Quando a gente pega as pesquisas de intenção de voto espontâneas, quando o entrevistador não mostra a lista de candidatos, a gente vê que o voto no Lula e o voto no Bolsonaro estão bem consolidados. Agora, tudo pode mudar e ele está fazendo o papel dele. Ele tem que contar com o tempo que não é tão longo assim. Stephanie.